Vasco e Fluminense. Campeonato Brasileiro é o jogo que tem a sua importância pro Brasileirão. Mas convenhamos, né? Vamos trabalhar na realidade aqui. Vale muito pra gente ganhar do Vasco e continuar mantendo essa hegemonia que a gente vem nos últimos 4 anos. Pré-jogo de Vasco e Fluminense hoje no Engenhão. Você encontra todas as informações aqui, nesse vídeo pré-jogo. Quase que eu não falo a vinheta completa. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e você é o cara que tá chegando aqui já deixando o like. Eu aposto nisso. Se inscreve aqui também no Raiz Tricolor pra dar aquela moral pra gente. Não se esquece também de comentar o seu palpite no jogo de hoje. E aí? Da Fluminense, mas por quanto? Quem faz os gols? Diz aqui embaixo. Hoje, Vasco e Fluminense, às 16 horas, 4 horas da tarde, nesse sábado. A transmissão é só do Premier. Mas eu tô ao vivo, diretamente do Engenhão. Na verdade, estarei, né? Nesse momento eu tô de casa. Ao vivo, diretamente do Engenhão, lá do estádio Newton Santos, com todo o clima do estádio, fazendo a transmissão aqui direto do meu canal no YouTube, sem delay. É importante dizer isso, não tem nenhum delay. Jogo de número 390 entre Vasco e Fluminense. E olha, eu fui dar uma olhada no histórico. É impressionante como vem ali parelho e tal. Um abre 3 diferenças, outro abre 5, até o final dos anos 80. Entrou nos anos 90, a gente vê isso que tá aqui agora. 123 vitórias nossas, 114 empates, 152 vitórias do Vasco. São quase 30 de diferença. A gente vem tirando essa diferença, como eu falei, desde 2019, são 8 jogos, são 4 empates e 4 vitórias. Ou seja, a gente tá tirando a diferença, mas considerando que são 4 anos, podia ter tirado até mais, se não fosse o fato do Vasco jogar mais Série B do que Série A, né? Aí complica também pra gente vencer o Vasco. Enfim, falando especificamente do jogo de hoje, eu abri falando isso, né? É um jogo que, se você olhar o Brasileirão, você olha ali a questão do Brasileirão, é uma partida que tem a sua importância na tabela, né? O Fluminense nesse momento tá em sexto, tem 38 pontos. Se ganhar esse jogo, é um jogo fora de casa. Ou seja, é muito importante pro Fluminense voltar a pontuar fora de casa no Brasileirão. O mando é do Vasco, o jogo é no Newton Santos, é bom destacar isso, é no Rio de Janeiro, é um clássico e tal, mas é contabilizado para o Brasileirão como um jogo fora de casa. E o Fluminense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, não vence há muito tempo. Recentemente venceu, né? O jogo contra o Olímpia pela Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro não vence desde o jogo contra o Cruzeiro, lá no dia 5 de maio. Pra vocês terem noção, do Fluminense no Campeonato Brasileiro só venceu 2 vezes, a estreia contra o América e essa contra o Cruzeiro, fora de casa. Tirando isso, perdeu pra Fortaleza, pro Botafogo, pro Corinthians, pro Goiás, pro São Paulo, pro Coritiba, pro Grêmio e empatou com o Atlético Paranaense. Então, assim, a gente tem que dar uma melhorada nisso. Além da importância disso, também o fato da tabela, né? Se o Fluminense ganhar o jogo, ele vai pra 3ª colocação, fica próximo do Palmeiras. Ah, Gabriel, vai ficar 10 pontos do Botafogo, eu já posso sonhar. Calma. Deixa o Botafogo, tomara, perder pro Atlético Mineiro, e aí a gente pode começar a conversar alguma coisa sobre, de repente, mas nosso foco hoje é a Libertadores, ninguém tem dúvida disso. E como eu venho falando há um bom tempo, o Campeonato Brasileiro, ele tem que servir pra quê? Servir a Libertadores. Como que o Campeonato Brasileiro pode servir a Libertadores? Não se tornando uma preocupação. Na última quarta-feira, o Internacional ganhou do São Paulo, nosso adversário na Libertadores, ganhou do São Paulo dentro de casa e afastou, pelo menos por enquanto, ali um fantasma de briga contra o rebaixamento. Foi a 29 pontos, se eu não estou enganado, e como o Santos perdeu, né, pro Cruzeiro, o Santos está com 21, são 8 pontos de diferença, de uma diferença que neste momento poderia ser só de 2 pontos. Caso o Santos tivesse ganhado, iria 24, e o Inter tivesse perdido, estaria com 26. Então, assim, eles afastaram isso e vão poder focar bastante na semifinal. No nosso caso, a nossa questão no campeonato é outra, né? Eu acho que o Fluminense tem que ter o seguro dentro do Campeonato Brasileiro de, se não der tudo errado na Libertadores, o Fluminense tem que estar na Libertadores do ano que vem. Então é se manter no G6,
bem possível no G4 para poder não jogar a pré. E nesse momento, se o Fluminense é sexto, se ele ganhar o jogo, ele vai a 41 e está em terceiro. O problema é o risco. Se o Fluminense perder esse jogo, na próxima rodada ele pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, que é o oitavo. E aí a gente, né, enfim, se acontece um problema desse no Brasileirão, a gente vai preocupado para a Libertadores, porque o Brasileirão desandou e etc, etc. Então assim, repetindo o mantra, pra gente poder falar das escalações, o Brasileirão tem que servir pra não atrapalhar. É basicamente isso. Vamos falar das escalações. O meu programinha, né, meu Tactical Pad ainda não tá ativado nesse notebook, né, só no outro. Troquei de notebook, ainda não consegui passar tudo. Mas vamos de escalação falada mesmo. Acho que dá pra entender legal. Isso porque Ganso será desfalque do Fluminense no jogo de hoje, mas temos retorno. Fábio é o goleiro, tá mantido. Guga na lateral direita, Samuel Xavier está suspenso. Nino e Felipe Melo na zaga, com Marcelo de volta à lateral esquerda. No meio de campo, André e Alexander, com o Alexander substituindo o John Arias. E o trio, o quarteto que a gente já tá acostumado a ver jogando um pouco mais à frente. John Arias, Keno, John Kennedy e Germancano. Esse o time provável escalado pelo Fernando Diniz. Ganso tá lesionado e Samuel Xavier suspenso. E o Diniz também tá suspenso. Não vai ficar na beira do campo, porque tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza. Quem comanda a equipe na beira do campo é o Eduardo Barros, auxiliar do Diniz, que estava lá também com a seleção brasileira. Houve uma notícia aí durante a semana de que o Léo Fernandes talvez não pudesse jogar, mas tá tudo bem, treinou normalmente e aparentemente não há nenhum problema com ele para poder jogar a partida deste sábado. Vamos ver como é que vai funcionar esse time. É meio que o time que a gente viu jogando contra o Fortaleza, mas mudando os dois laterais. Vai ter a mudança do Samuel Xavier e do Diogo Barbosa. Principalmente o Diogo Barbosa fez boa partida, mas vai entrar o Marcelo. Tá com o Marcelo, como é que ele tá fisicamente? O Marcelo tá sem jogar há um bom tempo. Tem esses períodos aí na temporada. A gente não pode duvidar da capacidade do Marcelo. Do outro lado, Guga. Guga que é um cara que no jogo contra o Vasco, lá do início do ano, foi bem, ganhou moral com a torcida, mas de lá pra cá vem caindo muito, assim, né? Não é um cara... É um cara que eu apostava bastante no início do ano e é um cara que até agora não rendeu ainda. Vai ter uma outra chance. Pensando no meio de campo, gosto desse time. Eu falei isso na live do Canal 20 e aí, enfim... A galera até concordou, e não me entendam mal. Eu gosto do Ganso como titular. Eu acho que o Ganso tem um coelho debaixo da cartola, de vez em quando ele tira, você fala, o cara é gênio, é espetacular, e ele é um gênio do futebol brasileiro, isso é fato. Mas eu tenho tido medo com essa escalação, com 4 atacantes, apesar de eu não considerar o John Arias tão atacante, mas o Fluminense monta nessa espécie de 4-4-2, que vira 4-2-4, né? Adianta o Keno e o John Arias, com o John Kennedy e Germancano ali mais à frente. Eu gosto mais dessa escalação, eu fico mais seguro, mais tranquilo com essa escalação com o Alexander do que o Ganso. Explico. Recomposição. O Ganso não recompõe tanto. O John Kennedy também é um cara que não recompõe tanto quanto o Germancano. Ou seja, se você tá no campo de ataque, você tem esses dois jogadores que vão recompor. O Ganso corre. Não tô falando que ninguém corre, não. Tô falando que corre. Mas não é a mesma coisa. Você já perde 2 na recomposição. O gol do Olímpia sai exatamente num lance assim. É um lance no meio que a gente perde a bola. O John Kennedy tá mais à frente. O Ganso tá no meio de campo. O Germancano volta correndo em disparado, ultrapassa os dois. Mas enfim, por falha de marcação a gente acaba tomando gol, mas estava com 2 a menos. Então me preocupa um pouco esses contra-ataques. Contra o Fortaleza, a gente teve o Alexander. Conseguimos frear. Basicamente, os contra-ataques, o time do Fortaleza é um time que usa muito isso, usou contra o Corinthians de novo, atacando das costas do Matheus Bidu, e deu muito certo. Então, a gente conseguiu meio que neutralizar isso do Fortaleza. E eu achei importante, lá tínhamos o Alexander. Hoje, contra o Vasco, de novo, não teremos Ganso. É óbvio, o Ganso faz falta quando a gente chega para jogar contra uma equipe que vai dificultar a nossa vida em relação à criação de jogadas. O Ganso faz muita falta. Mas a gente também não tá falando do Bruno Silva, do Ayrton, do Perigor. Tá falando do Alexander, um cara que tem muita qualidade também e que pode oferecer esse dinamismo. Até porque, eu já citei Ganso e John Kennedy, a gente ainda teria Marcelo, né, que é outro jogador que, como lateral para recompor, tem um pouco mais de dificuldade. O Vasco deve escalar um time um pouco diferente do que jogou a última partida,
O Vasco deve vir com o Léo Jardim, o goleiro, que foi o goleiro que fechou o gol no primeiro turno contra a gente. Puma Rodrigues, lateral, vinha mal, enfim. Maicon, sim, aquele careca que, pô, o cara tem a arrancada de um Celta 1.0 com ar ligado no gás subindo o morro. A gente pode aproveitar isso, a movimentação em cima do Maicon, aquele que virou God of Zaga, você conhece ele do São Paulo, Santos recentemente. Além do Maicon, o Léo Pelé na zaga, jogando de zagueiro pela esquerda, e Lucas Piton na lateral esquerda. Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, Rossi, Sebastião Ferreira, mas pode ser o Alex Teixeira, pode ser o Serginho também, um desses três. E o Vegete, eu preciso falar Vegete, que é o centroavante. Esse provavelmente será o time escalado pelo Ramon Dias. Gabriel Peck vai começar no banco. É até uma surpresa lá pro lado deles. O Payet também não deve ser titular e o Rossi vira titular nessa partida contra o Fluminense. Ou seja, assim, não é um time bom o time do Vasco. A gente trata na realidade, né? Assim, tem boas peças, inclusive o meio de campo do Vasco aqui tem 2 ex-tricolores da base, mas que não jogaram no profissional, nem o Praxedes, nem o Paulinho. Tem o Vegete, que tá fazendo gol. Enfim, a gente tem que tomar alguns cuidados. O Rossi é um cara experiente em Série A, tem que tomar alguns cuidados, não é que a gente mas o Fluminense pode mandar no jogo. O Fluminense deve mandar no jogo, como foi no primeiro turno, inclusive. O Fluminense deu um gol no primeiro minuto e dali pra frente, mesmo depois do empate, já tava mandando no jogo e pressionou e acabou não conseguindo a virada por conta de uma boa atuação do goleiro deles. Tem que ser assim hoje, quer dizer, não a gente entregando um gol, né? Tem que ser assim hoje de novo no sentido do Fluminense mandar no jogo. É um time melhor, é o time que está brigando, vencendo o jogo, tá na terceira posição e tem que mostrar essa superioridade contra o Vasco. Vai ganhar? Não sei, pô. Futebol é uma maluquice, cara. Enquanto eu tô gravando isso daqui, o Palmeiras, que é um time, pô, forte pra cacete, investimento bizarro, segundo vice colocado, não sei o quê, tá empatando 0x0 com o Goiás, pô. Tá quase acabando o jogo e tá 0x0 em casa. No Allianz Parque tá 0x0. Então, assim, não dá pra explicar muito o futebol, né? Óbvio que pode acontecer alguma coisa. Mas, dito isso, o Fluminense é favorito e tem que exercer esse favoritismo. Eu falei da tabela do Fluminense, o Vasco tá desesperado, tá? Porque lembra que eu falei aquilo tudo de jogo fora de casa, etc, que o Fluminense precisa... O Vasco tem uma campanha horrorosa dentro de casa como mandante. Ai, mas tava sem torcida, tá... Com torcida era horrorosa também, perdeu pro Santos, empatou pro Palmeiras, a classificação do Vasco como mandante, ela já era horrorosa antes, é o penúltimo, é o segundo pior mandante. E eles precisam de ponto para poder sair da zona de rebaixamento. Hoje o Vasco tem 17 pontos, é o 18º, e o primeiro fora do Z4 é o Bahia com 25. Então, assim, são 8 pontos. O Vasco tem um jogo a menos contra o América Mineiro, mas tá no desespero. A gente pode se aproveitar um pouquinho disso também para usar desse desespero do Vasco. Só lembrando, os ingressos estão esgotados, a torcida do Vasco tem direito a 90% do estádio, o Fluminense só 10% lá no setor sul. E o jogo, obviamente, tem um contexto muito interessante que você vai poder acompanhar inteiro aqui no Raiz Tricolor, na nossa transmissão direto do Engenhão. Arbitragem da partida será feita pelo senhor Rafael Claus. É isso, tá? Minha declaração sobre Rafael Claus é o seguinte: a pancadaria vai ficar liberada durante mais ou menos meia hora. Durante meia hora ele vira árbitro do UFC. Ele libera ali e tal tudo, marca uma faltinha ou outra. Depois ele vai começar a marcar um monte de faltas, travando com cartão amarelo, porque nessa meia hora o jogo já descambou pra uma confusão absurda. Eu costumo, toda vez que o Rafael Claus apita um jogo do Fluminense, eu aproveito a oportunidade para poder falar uma coisa que eu ouço muito em transmissões de TV, e ouço muito em rede social, e ouço muito em tudo quanto é lugar, e eu aproveito para rebater aqui, que é: quem faz o jogo correr não é o árbitro. O árbitro tem o poder de travar o jogo. Para toda hora, conversa e tal, isso ele pode fazer. Agora, fazer o jogo andar mais rápido não é um poder do árbitro, é um poder dos jogadores. Porque quem faz a falta são os jogadores. Não cabe ao árbitro querer deixar o jogo correr, o jogo ser mais corrido e mais dinâmico, se foi falta. E é isso que o Rafael Claus faz. Ele deixa de marcar as coisas no início do jogo pra poder ficar um jogo corrido, dinâmico, só que ele deixa de marcar falta. E aí eu tomei uma entrada na canela.
senti e o juiz não deu falta, eu vou e dou um bandão no cara. Aí ele vai dar uma falta. Aí o cara vem e me dá uma voadora. Aí ele dá um amarelo. Então tá tudo sempre um tom acima. Rafael Claus, pra mim, se tornou um dos piores árbitros do Campeonato Brasileiro, justamente quando apita jogos grandes por causa disso. É um clássico, os ânimos vão estar nervosos e ele vai deixar a pancadaria liberar durante uns 20 minutos, não marcando falta, porque ele acha que ele tem o poder de deixar o jogo correr. Enfim, depois disso tudo, eu espero que a arbitragem dele seja excepcional e que isso aqui não tenha servido pra nada. É isso então. A partir das 4 horas você vai ver, se Deus quiser, uma vitória do Fluminense. A árbitra de vídeo, tá? Acabei não falando, vai ser a Daiane Muniz, que vai estar hoje no VAR. Faz um tempinho que ela não pega nenhum VAR de jogo do Fluminense, mas no geral os que ela fez ali eu curti. Então, pelo menos tem esse lado de bom. Deixa o like aqui embaixo. Já botou aqui quem vai fazer os gols, seu palpite? Enfim, tamo junto. Até a próxima. Valeu!